Eh oui, c'est la vie. Oui, mais ce qui me rend triste, c'est que la vie et le roman, c'est différent. Je voudrais que ce soit pareil. Clair, logique, organisé. Mais ça ne l'est pas. E é isso, é desgraçado. Você já tomou sua pílula hoje? Eu espero que sim. Eu sou Vitorino e hoje eu vou começar essa reflexão com uma história bem famosa. Lá em 1280, apareceu um homem diferente em Hamelin, certo? Ele dizia que ele podia dar fim nos ratos da cidade a troco de dinheiro. Os habitantes que estavam cansados de dividir o pão surrado e inflacionado com ratos falaram, tá bom, beleza, pô, nós vamos pagar. Daí ele foi lá, tocou a flauta dele e assim atraiu todos os ratos da cidade para um abismo, acabando com essa praga. Só que, quando ele voltou para pegar a recompensa, os habitantes da aldeia não pagaram porra nenhuma para ele. Um bando de ingrato duas caras. Daí o nosso querido flautista, com sangue no olho e borbulhando vingança, retornou à aldeia com um gorro vermelho stylish e tocou a flauta novamente. No que ele tocou, todas as crianças de lá foram enfeitiçadas a seguirem e novamente sumiram no abismo. Qual a moral dessa história, você me pergunta? Bom, gente, a moral é que todo mundo tomou no cu. Tá, não é bem assim. Na verdade, a minha pergunta é: quem ou o que toca a flauta pra você? Isso seria uma metáfora para a condição humana. Ainda hoje nós temos flautistas de Hamelin nos influenciando numa direção que não tem a ver conosco, mas com base nos interesses do flautista. O que eu quero dizer é que estamos cegos, estamos induzidos. Nós não somos aquilo que nós gostamos. Muito do que gostamos não foi sequer escolhido por nós, certo? No livro Demian, do Hermann Hesse, ele diz mais ou menos isso. A maioria das pessoas vivem em sonhos, mas não nos próprios. E é aí que está a diferença, certo? De todas as coisas que você gosta, qual você realmente escolheu de dentro, certo? A partir de um autoconhecimento realmente profundo. A identidade, ela dá sentido à vida, mas nós não temos mais isso. Como disse Godard no filme La Chinoise, nous sommes le discours des autres, ou seja, nós somos o discurso dos outros. Se cada ser humano tivesse uma identidade legítima, real, ninguém seria igual a ninguém. Nós seríamos uma essência única e irrepetível, certo? O mundo ele fica cada vez mais inautêntico, cada vez mais pobre, certo? O que existe além do ser, né? O que existe? Vê a noção do nada, né? O nada ele é uma abstração humana. Sartre dizia que nós somos o portal através do qual o nada vem ao mundo. Sartre fala sobre o ser como uma experiência nauseante e vertiginosa. Ele tem uma passagem que é mais ou menos assim, que exemplifica isso. Eu vou ler. A náusea ela não me abandonou e não creio que me abandone tão cedo, certo? Mas não estou submetido a ela. Já não se trata de uma doença, nem de um acesso passageiro. A náusea sou eu. Então nós somos jogados no mundo sem nenhum propósito. O JC joga a gente do céu e diz, te vira, porra, tu não é jabuti, ô caralho, entendeu? A liberdade, ela é uma experiência vertiginosa. Ao ser livre, você tem uma enorme responsabilidade, tanto para você como para os outros. Escolhemos por toda a humanidade. Muitas pessoas, né, inclusive não querem refletir sobre essa responsabilidade, porque isso dá passo que é a ansiedade. Então preferem seguir o que os demais dizem, em lugar de serem eles mesmos, perdendo-se no finito. Ele diz também, no livro O Existencialismo e o Humanismo, que tornar-se consciente é se descobrir mortal, limitado e vulnerável, e passar a enxergar ausências num mundo onde só há presenças. O mundo, na verdade, só é constituído de presenças, mas a gente enxerga ausência em todo canto. Essa ausência, esse vazio, nos destrói por dentro. Então você vive aí tentando tapar esse buraco, certo? Isso nos deixa insatisfeitos com a realidade. Sobre o vazio também tem uma coisa bonita. Eu às vezes fico vendo aulas de cinema na internet e um professor disse uma coisa interessante sobre o filme Azul, que por sinal é um filme muito gostoso, certo? Eu literalmente gozei assistindo essa porra. Mas isso não vem ao caso aqui, vamos retornar. Isso, no caso, ocorreria, né, no cinema japonês de maneira geral, que é o que eles pronunciam como mu, que significa vazio.
O Ozu, ele foi um diretor muito influenciado pelo budismo e, portanto, muito disso está presente nas obras dele. Então, o Mu seria o princípio do vazio ou negação. Esse princípio, no caso, ele enxergaria o vazio como algo positivo, porque representaria a presença integral de um elemento. Daí você me pergunta, como assim? Tá. Por exemplo, nós temos uma folha em branco, mas ela está no seu estado presente integral. O branco preenche essa folha. Mas se nós escrevermos nela, percebemos o vazio do branco. Antes, o vazio do branco, ele era uma presença e não uma ausência. Então você passa a enxergar o vazio como parte integrante da forma. Ele dá forma às coisas. Né? O Mu, ele seria o espaço vazio entre as pétalas de uma flor. E por isso que a flor é bonita. Vazio, ele seria uma presença vital, constituinte dessa forma, certo? Então o Ozu, ele se apropriava disso muito bem. Por exemplo, tem uma cena famosa de uma transição para um vaso depois de um momento de tensão. 父さん、私、お父さんのこととても嫌だったんだけど。Isso exemplificaria o vazio como presença vital e integrante do todo. Ou seja, ao fazer essas transições para cenas com calmaria, ele propiciava uma certa meditação, tempo para respirar e refletir saudavelmente sobre essas cenas anteriores. Isso equilibrava a tensão anterior. É por isso que muitas das suas obras são vistas aí como transcendentais. Ou seja, o vazio faz parte de nós e é isso que nos completa perfeitamente, certo? Então, por que se preocupar tanto com ele? Eu te pergunto. Mas, voltando para Sartre, o homem para Sartre, portanto, seria um legislador, certo? Ou seja, as suas decisões impactam a humanidade inteira. Tá? O que importa é a realidade. O que poderia ser, não há. Não está em lugar nenhum. Não existe. Não vale a pena você ficar pensando sobre isso, se martirizando em torno disso. O primeiro passo é você tentar, ao máximo, tomar decisões a partir aí de uma profunda autorreflexão interna, certo? Baseada na nossa mente superior, ou seja, com base em princípios e valores universais. Tá? Para Sartre, Deus existindo ou não, a gente não está isento da nossa responsabilidade com a humanidade. Calma aí, não é porque você é livre para escolher que você pode pegar uma Cal-47 e atirar na janela do seu vizinho que passa o dia inteiro escutando sofrência. Ou então atirar na cabeça de qualquer filha da puta que te aborrece, entendeu? Você tem que tomar cuidado. Aí o Sartre já não acha tão empolgante. Aí você pensa, porra, mas isso paralisa. Então vamos ferrar um pouco mais com Kierkegaard. Tem um livro chamado... esse aí que eu tô te mostrando, do Kierkegaard, que o carinha de lá pensa exatamente assim, né? Que ele pensa que ele é uma peça de xadrez e o oponente dele tá dizendo pra ele, essa peça não pode ser movida. Né? Nesse mesmo livro, ele tem aquela frase bem fodida que ele fala, escolha isso ou aquilo, você vai se arrepender. Ame, não ames, chore, não chores, enforca-te, não te enforques. Dá na mesma, você vai se arrepender de qualquer forma. Tem muita gente que nunca escolhe, porque lamentaria a escolha que fez. Está em constante conflito e paralisado por suas escolhas. Prefere experimentar a vida, escapando do momento para uma fantasia. A existência carece de personalidade. Por quê? Porque é a escolha que define a nossa personalidade, certo? Então, se escolhe o ético, a gente se submerge toda a tua personalidade no que você escolhe, tá? Toda grande escolha, no entanto, gente, leva, né, a um certo grau de fudência. É aquela frase, né, do Nietzsche, que ele diz, aquele que tem um porquê, certo, pode lidar com qualquer como.
né? Por quê? Porque o sofrimento, ele deixa de ser sofrimento no momento em que passa a ter um significado, certo? Como o significado do sacrifício. É por isso que o homem, ele está pronto para sofrer, na condição que esse sofrimento, ele tenha o quê? Um significado, certo? Então, você tem que começar a procurar um significado nas suas escolhas, e não meramente prazer, tá? O ético, ele acaba se centrando no dever, né? E acaba por receber muito mais prazer, isso segundo Kierkegaard, tá? Do que o esteta, que busca o prazer aí só para encontrar infelicidade e desespero. A felicidade é uma dessas coisas que é muito mais provável de encontrar quando nós não buscamos ela, certo? Tem uma frase do livro Demian, do Hermann Hesse, né, que eu gosto bastante, em que ele fala que para nascer é preciso destruir o mundo. Mas como assim destruir o mundo? Quer dizer que para você surgir de uma forma autêntica, certo? Com base numa essência que só existe em você, né? No sentido de você abraçar a sua sombra, para que você consiga nascer, você precisa romper com o passado e as tradições já mortas. Você tem que se desvincular desse sistema de crenças vigente, certo? Você tem que se afastar desse meio que é excessivamente cômodo e seguro, tá? Para a consequente dolorosa busca da própria razão de existir, certo? Ser é você ousar ser. Eu vou finalizar esse vídeo com uma frase do Nietzsche, em que ele diz, né? O que você amou até agora? O que alguma vez elevou a sua alma? O que a dominou e encantou ao mesmo tempo? A gente reúne esses objetos reverenciados em uma fileira diante de você e talvez eles revelem uma lei por natureza e ordem, a lei fundamental do seu próprio eu. Compare esses objetos, veja como eles se complementam, ampliam, superam, transfiguram um ao outro, como eles formam o quê? Uma escada em cujos degraus você subiu até agora, pois o seu verdadeiro eu não está enterrado profundamente dentro de você, mas ele se eleva imensamente acima de você, ou pelo menos acima do que você comumente considera ser o seu eu.